Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. Te agradeço pela sua audiência e muito obrigado por você permitir que eu chegue com essa imagem e essa voz aonde você está. Você está especificamente no canal Elpis Aletes, canal que tem por referência trazer palavras e estudos bíblicos, e hoje especificamente você está na nossa playlist de estudos bíblicos sobre as mulheres de Gênesis. Já damos início a essa playlist num vídeo anterior, estudando a vida de Eva, e hoje vamos dar sequência a essa série de estudos bíblicos, cujo o tema é o estudo sobre a vida de Sara, que é Sara aprendendo a esperar as promessas de Deus. Caso você queira fazê-lo, acompanhe essa série, pois com certeza Deus tem muitas coisas para falar para nós através desses estudos bíblicos. E o texto de hoje, para dar embasamento e um ponto inicial a esse estudo, é Gênesis capítulo 21, dos versículos 1 ao versículo 7. Passagem essa que vai nos dizer o seguinte: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera e que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E o versículo 7 disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos, porque lhe deu um filho na sua velhice? Geralmente o livro de Gênesis dá muita ênfase aos patriarcas, mas aqui a vida de Sara tem muito que nos ensinar sobre vários aspectos. E antes de entrarmos nos tópicos desse estudo, para podermos aprender um pouco sobre a vida de Sara, precisamos antes fazer uma breve introdução com algumas informações que são pertinentes e que vão nos esclarecer mais um pouco da historiografia da vida de Sara. O primeiro ponto aqui é que o último nome de Sara, que era Sarai, que no hebraico é uma forma feminina antiga, ou seja, ela era a principal esposa de Abraão. Aqui, ambos os nomes, Sara e Sarai, significam princesa, no termo hebraico. E era muito comum os nomes serem relacionados a algum aspecto físico da pessoa ou um aspecto de caráter, e seja lá adiante, elas estão muito comum dar esses nomes às pessoas daquela época. Ela era cerca de 10 anos mais nova que Abraão e era sua meia-irmã por parte de pai, ou seja, por parte de Terá. E você pode ver isso em Gênesis 20, 12. Ou seja, apesar de ser 10 anos mais nova do que Abraão, eles fizeram um casal ali, porque para Deus não importa a idade. O que importa para Deus é o propósito. E Deus tinha propósito com os dois, e ambos, apesar de serem de idades diferentes, isso não atrapalhou em nada o propósito de Deus. Embora ela já tivesse cerca de 65 anos, quando os relatos bíblicos começam a mencionar, ela ainda é considerada uma mulher muito bonita quando Abraão mudou-se para ela, para o Egito, com toda a sua família. O que nos mostra que uma mulher que serve a Deus, ela é conservada e Deus cuida dela especificamente. Mesmo tendo 65 anos, ela tinha ali ainda uma beleza e um vigor, porque aqueles que servem a Cristo e que servem a Deus, eles são conservados e possuem uma beleza diferenciada dos demais, porque
essas pessoas têm o brilho de Deus em suas vidas. A prova disso é que o próprio faraó ali no Egito tomou ela para o seu harém e cerca de 20 anos mais tarde o rei de Gerá, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, também tomou Sara como para ser sua esposa, o que trouxe ali uma série de consequências ruins, tanto para Faraó quanto para Abimeleque. E vamos poder ver isso quando você segue lendo a história ali nos capítulos de Gênesis. O que nos mostra que, como você e marido que tem sua esposa, precisa orar para que Deus cuide de suas esposas, porque existem muitos faraós no mundo e muitos Abimeleques que querem tomar ela de você. E você precisa estar sempre em oração, buscando a Deus para que Ele possa a proteger a sua Sara aí dos faraós e Abimeleques. E quando Abraão ali se apresenta como dizendo que Sara era sua meia-irmã, provavelmente ele tomou ali um requisito da época, que fala que ele pedia uma espécie de proteção especial. Quando ele indicava que Sara era sua meia-esposa ou esposa-irmã, porque ele trazia, talvez ali de acordo com a lei da época, que era vigente na Mesopotâmia, e outras sociedades, como a sociedade urriana, que considerava que quando alguém era meia-irmã ou esposa, essa pessoa deveria ter ali um caráter especial. Só que Abraão não contava que os filisteus e tantos egípcios não consideravam essas leis, e logo por isso a tomaram. Ou seja, nós não podemos confiar em leis humanas para proteger nossa família, mas precisamos confiar na lei de Deus, que vigora acima de qualquer lei humana. Abraão confiava ali nas leis mesopotâmicas, nas leis da sociedade urriana, para que ele pudesse ter ali um salvo-conduto e uma posição mais segura. Mas ele deveria ter confiado em Deus. Mas, entre partes, também nós cometemos muitos erros como Abraão e não podemos julgá-lo por isso. E aqui também o nosso caso de estudo é Sara. Quando Sara completou 90 anos, seu nome foi mudado para Sara, ou seja, era Sarai e passou a ser Sara. E ela recebe ali em Gênesis capítulo 17, dos versículos 15 ao 17, uma promessa que seria mãe de muitas nações. Ou seja, quando Deus escolhe uma mulher para fazer algo, ela recebe promessas e ela gera grandes coisas no futuro. Assim como Sara seria mãe de muitas nações, todas as mulheres que se posicionam e são usadas por Deus são mães que geram muitos frutos benéficos para o reino de Deus. Sara também viveu até cerca de 127 anos de idade e foi a única mulher que, por ocasião da sua morte, teve ali a sua idade revelada. E ela foi sepultada ali na caverna ou na cova de Macpela, no campo ali que Abraão havia comprado. Ou seja, ela foi honrada até o final, porque a mulher que serve a Deus ela é honrada até o final da sua vida. E depois também no Novo Testamento vamos ver várias analogias à vida de Sara. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ali em Romanos 4,19, faz uma referência ao amortecimento do ventre de Sara como um tipo de obstáculo ali à fé de Abraão. E também ele usa Sara como alegoria entre o filho da promessa, ou seja, aquela que nasceu livre, que se referia a Isaac, e também como a filha ou filho da escrava, que era Ismael, que nasceu sobre a lei. E Pedro também menciona Sara como uma esposa que tem um comportamento correto diante do seu marido, lá em 1 Pedro 3,6. E em alguns livros
apócrifos, como Gênesis apócrifo, que foi achado ali nas cavernas de Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, descreve ali de forma detalhada a beleza de Sara. Bem, dito essas coisas, essas pequenas particularidades da vida de Sara, agora sim vamos passar aos tópicos da mensagem. Toda essa introdução pequena não foi desvio do tema, mas apenas algumas particularidades simplificadas da vida de Sara. Poderíamos ainda dizer muitas mais coisas, mas se tornaria um pouco tanto extenso e fugiria um pouco ali do nosso tema principal. Mas se você tem mais curiosidades, busque se aprofundar nessas pequenas pinceladas que nós demos e você descobrirá muitas coisas ainda sobre a vida de Sara. O primeiro tópico da nossa mensagem é: a promessa de Deus nem sempre acontece no nosso tempo. Se a gente for observar, Sara recebeu uma promessa, mas os anos passaram e nada aconteceu. Ela recebeu no texto que lemos uma promessa que teria, na verdade no texto que lemos não, nos textos anteriores, que ela teria um filho. Só que isso não aconteceu imediatamente. Deus havia prometido, mas o comportamento dela não foi condigente com isso, pois sempre que Deus nos promete alguma coisa, sempre haverá um prazo e uma demora específica para aquilo cumprir. Porque sempre foi assim, e dificilmente alguma coisa que Deus promete acontece rapidamente quando se trata de algo tão profundo quanto o nascimento de Isaac, que geraria o nascimento ali da nação de Israel, e através de Isaac viria Jacó, e de Jacó os 12 patriarcas, que dariam origem à nação de Israel, que seria a referência para o mundo. Diante de uma promessa desse tamanho, sempre há um teste para que o indivíduo, ou seja, a pessoa ali, e aqui no caso de Sara, possa ter mais confiança em Deus. A espera pode fazer nós questionarmos aquilo que Deus prometeu. Pois todas as vezes que Deus nos promete, como prometeu para Sara um filho, mesmo ela estando velha e já amortecida, Deus queria testar a nossa confiança nele. Todos os cenários de uma promessa de Deus sempre serão ao contrário daquilo que foi falado. Se Deus prometeu para você que você teria, por exemplo, coisas extraordinárias na sua vida, o cenário vai ser totalmente ao contrário disso. Vai ser um cenário totalmente de escassez, sem nenhuma coisa visível. Por quê? Porque Deus está testando o seu caráter. Se Deus prometeu que teria para você oportunidades de você talvez ter uma grande empresa, isso não vai acontecer. O cenário vai ser ao contrário disso. Você vai ter que talvez trabalhar por muitos anos para alguém e muitas das vezes você vai ver muitas dificuldades, porque Deus está te testando para ver se você confia na promessa dele. E assim foi com Sara. Sara provavelmente ali teve questionado ao Senhor, mas sendo eu dessa idade, como eu poderia gerar um filho? E ela questionou a Deus, a sabedoria de Deus. E isso sempre acontece com todas as pessoas que recebem promessas. São raros os indivíduos que não passam por essa fase. Mas o silêncio de Deus não significa que ele tenha esquecido da promessa. Deus ficou em silêncio com Sara durante muitos anos, mas ele não havia esquecido da promessa. Ele estava apenas trabalhando nos detalhes da promessa. Porque quando você pega uma escultura, que ela é admirável diante dos olhos dos homens, e que ela vai para exposições, aquela escultura ela ficou pronta durante a labuta silenciosa do escultor, que trabalhou ali dias a fios, sozinho, às vezes entre angústias e lágrimas, para dar origem àquela escultura. E assim é a nossa bênção. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando numa escultura perfeita para nos entregar, a ponto de que essa escultura possa trazer admiração a todos. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil e às vezes é angustiante, mas é necessário confiar. E Sara, se tivesse aqui, iria dizer para nós: não cometa o erro que eu cometi. Eu não acreditei no Altíssimo, mas ele cumpriu a promessa na minha vida, como vimos no texto de Gênesis 21,
do 1 ao 7. Então, lembre-se disso. Esse silêncio não é porque Deus esqueceu de você, mas é porque ainda não é o tempo. E quando chegar esse tempo, você vai entender que esse processo foi benéfico para a sua vida. O segundo tópico do nosso estudo é: a espera pode revelar nossas limitações. Em Gênesis 16, Sara tentou encontrar uma solução humana para aquilo que Deus havia prometido. Gênesis 16, 2 fala o seguinte: Então disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E aqui no contexto, ela se utilizou de um experimento legal e normal que era frequentemente atestado na antiga Babilônia. Ou, por exemplo, no Código ali de Hammurabi, que permitia essas coisas. Nos textos de Nuzu, onde, pela lei, uma esposa sem filhos deveria prover para sua esposa uma escrava ali, no caso, para que ela pudesse, através daquela escrava, ter filhos e suscitassem herdeiros ao seu marido. Então, Sara tomou ali de uma lei daquela época, que estava vinculada ao Código de Hammurabi, e você pode ver isso pesquisando esses textos antigos. Aqui é importante você conhecer um pouco desses tipos de histórias culturais, porque você vai entender um pouco melhor o contexto que a mensagem está inserida. E ela foi ali, pegou essa lei que permitia isso e tentou dar uma ajuda a Deus para que a promessa acontecesse. Quando a espera se prolonga, podemos querer ajudar ao Senhor. Só que, como podemos nós, sendo fracos e falhos, ajudar ao Deus Criador de tudo? Sara tentou ajudar a Deus, pegando Agar e dando a Abraão para que através dela suscitasse um filho. E vamos ver ali que Abraão, então, através de Agar, gerou Ismael. E depois, lá no futuro, vamos ver que teve graves consequências esse ato de tentar ajudar a Deus. Porque Ismael deu origem aos povos árabes e Isaac deu origem a Israel. E sabemos que árabes e israelenses até hoje estão em conflito, principalmente no caso da Palestina, por causa de diferenças de religião e de cultura. Porque toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, sérias consequências vão acontecer lá no futuro. Coisas que não deveriam acontecer, mas vão acontecer quando nós tentamos colocar nossa mão onde deveríamos tirar a nossa mão e confiar em Deus. E se Sara pudesse ver o que iria ocorrer no futuro desse ato dela, provavelmente ela não faria isso. Mas não podemos julgá-la, porque também fazemos isso muitas das vezes. Quando, por exemplo, Deus te promete que você vai ser, por exemplo, alguém influente no meio cristão, e você ali começa a tentar altamente se colocar no ambiente, sem ser convidado, tentando forçar as coisas em vez de esperar que Deus te honre e te promova. Apenas aqui um exemplo para que você possa entender. Nossas tentativas podem gerar consequências que não estavam nos planos de Deus. Como eu falei, não eram os planos de Deus que árabes e israelenses lutassem, porque Ismael e Isaac são irmãos de sangue por parte de pai. Não era essa a intenção, mas aconteceu por causa de uma desobediência. Então, muitas das coisas que nós sofremos, conflitos, dificuldades e muitas das vezes pelejas, são por o fato de simplesmente termos tentado ajudar a Deus. Não devemos substituir a confiança em Deus pela ansiedade de controlar o resultado. A ansiedade é algo que tem, infelizmente, trazido muitas péssimas consequências para muitos de nós e também para a humanidade. A ansiedade ela é uma péssima senhora e leva os homens a cometerem atos que os escravizam por muito tempo. E já a confiança em Deus, ela é uma libertadora, porque ela te mostra que o caminho é estreito
o caminho é difícil, mas o caminho é certo, porque está sendo guiado pelo Eterno. Então, quando a ansiedade bater, dobre o seu joelho e ore ao Senhor e peça ao Senhor para te dar calma, paciência e principalmente sabedoria para passar pelo teste da promessa e não tentar ajudar a Deus, para que assim você não possa trazer consequências desagradáveis para o seu próprio futuro. O terceiro tópico: Deus continua fiel mesmo quando nossa fé vacila. Em Gênesis 18, especificamente no versículo 11 e 12, vai dizer assim: Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade. E Sara já lhe tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, de menstruar e ter filhos. Por isso, Sara riu-se em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho também o meu Senhor também ainda teria prazer? Ou seja, o Senhor conhecia ali a atitude mais íntima de Sara quando ela riu ali no seu interior. Porque muitas das vezes isso é que nós fazemos quando Deus fala alguma coisa. Nós não demonstramos por fora, mas por dentro já estamos incrédulos. Não acreditamos naquilo que foi falado. Isso acontece muitas das vezes comigo, pode acontecer com você e acontece com todos. Ainda mais quanto maior for a promessa que tiver, é mais certo que muitas das vezes vamos duvidar e ferreamente daquilo que foi falado. Principalmente se nossa situação atual for totalmente distante daquilo que Deus falou. Em Gênesis 18, Sara ouviu novamente a promessa e chegou a rir diante da possibilidade de ter um filho em sua velhice. A realidade humana dizia impossível, mas Deus respondeu em Gênesis 18:14: Por acaso havia alguma coisa impossível para mim? Diz o Senhor. Por acaso era impossível, mesmo Sara sendo já da idade de 90 anos, conceber um filho? Se nós falarmos isso para a sociedade atual, eles vão dizer que isso é loucura. Se dissermos que uma pessoa que está num câncer terminal vai ser curada, é loucura. Mas Deus, ele não existe nada que seja impossível para ele. Para Deus fazer o sol ficar vermelho é fácil. Para Deus transformar a noite em um dia, um tempo nublado em um dia de sol, é fácil para Deus. Não existe coisas impossíveis para Deus. O que existe e que desagrada a Deus é a falta de fé que nós temos. Porque a própria palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É a nossa falta de fé que faz que grandes milagres e grandes impossíveis se tornem possíveis. Mas Deus continua sendo fiel, mesmo que a Sara demonstrou uma incredulidade como nós. Porque ela também era como nós, sujeitos a falhas. E ela nos ensina que, mesmo na sua incredulidade, Deus foi fiel na vida dela. Ela quer dizer também para nós que Deus ainda tem misericórdia de nós em nossas incredulidades. A capacidade de Deus não está limitada pelas nossas circunstâncias falhas. Mas não, Deus, ele está, e graças a Deus por isso, acima de nossas falhas. Porque vamos ver ali que Deus ainda cumpriu a promessa, mesmo com risos, mesmo com ceticismo e mesmo com falta de perspectivas por parte de Sara. Sara quer nos dizer que precisamos aprender a esperar as promessas de Deus, sem duvidar, e que mesmo que somos limitados, temos que crer que Deus não tosqueneja e que Deus não perde o controle das coisas. E aqui, o último tópico, para finalizarmos esse estudo de Sara, aprendendo a esperar as promessas de Deus, é: o tempo de Deus finalmente chega. Em Gênesis 21, mostra o cumprimento da promessa que nasce em Isaac, como lemos aqui no texto de abertura. Sara experimentou a transformação da espera em testemunho. Porque
todo esse teste que eu falei que a gente passa, de dificuldades, de inúmeras impossibilidades durante o tempo da espera, é um testemunho poderoso que vai ajudar muitas outras pessoas no futuro a crerem mais em Deus. Assim como Sara passou por todos esses testes, a história dela nos deixa esse legado, que sim, Deus cumpre as coisas que Ele fala, e que nós devemos crer e devemos testemunhar quando o milagre chegar em nossas vidas. O que parecia possível tornou-se realidade. Isaac parecia impossível para Sara, mas ele veio, e com ele uma grande alegria, e com ele uma grande nação. Porque o que Deus nos prometeu gera grandes coisas no futuro, gera grandes circunstâncias para nós. É por isso que a luta é difícil e por isso que a credulidade é grande, porque vai gerar algo que vai impactar. A nação de Israel impactou através do seu surgimento em Isaac poderosamente, porque de Israel veio o Messias, o Cristo, que veio e nos resgatou e nos redimiu. Assim, a promessa que foi feita a nós vai gerar algo que vai ser benéfico para muitas pessoas no futuro, assim como o filho de Sara foi benéfico para toda a humanidade. Deus não precisa se apressar para ser fiel. Ele cumpre suas promessas no tempo determinado por ele. Deus jamais ele vai chegar atrasado em alguma situação. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso relógio não é compactuado com o relógio de Deus. Se as coisas não acontecerem como nós gostaríamos, é porque certamente se acontecesse agora, estragaríamos tudo e colocaríamos tudo a perder. E Deus não trabalha para que nós joguemos as coisas fora. Então, talvez hoje você precise se preparar mais, entender mais o processo, buscar mais sabedoria de Deus para entender aquilo que Deus quer te ensinar com esse silêncio ou com provavelmente ainda essa promessa que te foi feita, assim como foi feito a Sara, ainda não se cumpriu. Como conclusão, eu deixo o seguinte: a história de Sara nos ensina que esperar em Deus não é ficar, talvez, parado e sem esperança. Existe esperança. É continuar confiando enquanto você continua trabalhando conforme as diretrizes que Deus te mandou. Talvez a promessa ainda não tenha se cumprido, mas podemos descansar na certeza de que Deus, que prometeu, continua sendo fiel. A espera pode testar a nossa fé, mas também pode preparar o nosso coração para receber aquilo que Deus prometeu. Esse processo todo é Deus preparando o seu coração para que grande seja a sua alegria, assim como foi a alegria de Sara ao receber um filho, e você possa então gozar dessa bênção de forma mais plena e mais maravilhosa. Então fique com essa palavra no seu coração. Que assim, essa vida que estudamos de Sara, que é aprendendo a esperar as promessas de Deus, possa fazer você entender que é necessário esperar. Esperar não é bom, mas é necessário para que possamos assim viver aquilo que Deus nos prometeu de uma maneira mais plena e mais, como podemos dizer, com maior ênfase e com maior entendimento. Que Deus te abençoe. Obrigado se você chegou aqui. Até aqui. Meu muito obrigado pela sua audiência. E se você quiser fazê-lo, siga essa série de estudos bíblicos sobre as mulheres de Gênesis. E se assim Deus permitir, no próximo vídeo vamos falar sobre H, com outro estudo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que as íntimas comunhões e consolações do Espírito Santo alcancem o seu lar. Me perdoe se me expressei de alguma maneira que não ficou entendível. Como sempre falo aqui, estou também aprendendo, tenho muita coisa para aprender ainda e reconheço as minhas limitações, me reconheço também que preciso melhorar muito a forma de me explanar, mas faço isso com amor, faço isso seguindo uma direção que Deus colocou no meu coração. Como falei, o tempo da espera também está sobre mim e estou aproveitando esse tempo para me aperfeiçoar e tentar melhorar. Então, obrigado se você teve paciência de me ouvir até aqui. Minha gratidão por isso e que Deus te abençoe e um grande abraço. E te espero no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém.